Fuga das cidades. Será que chegou a hora de o povo de Deus sair das cidades e mudar-se para o campo? Devido à pandemia e tantos problemas econômicos, tanto no nosso país quanto em outros países, e a crise alimentar e outros problemas que têm circundado todo o mundo, algumas pessoas têm se perguntado se chegou o momento de nós sairmos das cidades e irmos para o campo. Eu espero que você esteja com papel e caneta, porque o assunto vai ser muito interessante. Eu me chamo Rafael Kowalski e você está no canal Raciocínio Teológico. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por você estar aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz porque esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando a pedido de vocês, nossos inscritos aqui do canal. Várias pessoas já pediram para que nós estivéssemos falando a respeito do assunto de vida no campo, se é o momento de deixar as cidades, devido à questão da pandemia, crise financeira, entre outros assuntos, né? Então as pessoas têm perguntado bastante a respeito desse tema, tanto aqui nos comentários, quanto algumas pessoas têm mandado nos grupos de WhatsApp, então a gente decidiu estar gravando esse vídeo em resposta a vocês. Nós bem sabemos que nós temos instruções dadas por Deus para que o povo de Deus fixasse residência fora das cidades, mas uma grande dúvida é em que momento nós deveríamos estar fazendo isso. Será que chegou o momento? Enfim. O primeiro conselho que eu gostaria de dar para você que está assistindo o nosso canal é que você busque orientação na palavra de Deus. Sim, a Bíblia deve ser a base para todas as decisões de um cristão. E este assunto da vida no campo não é diferente. A Bíblia deve ser o nosso fundamento. E é lá que você tem que buscar as primeiras orientações a respeito desse assunto. O segundo lugar que eu gostaria de indicar também é que você busque orientação nos livros inspirados por Deus através do Espírito de Profecia. Existem vários livros que são realmente uma fonte muito boa para você estar se orientando a respeito desse assunto. Eu tenho também outros livros aqui que eu quero estar apresentando para você no decorrer do vídeo. Uma outra fonte de orientação, e acredito que deve ser também uma das primeiras que você deve buscar, é o seu pastor. O seu pastor é uma das pessoas mais capacitadas para estar falando a respeito desse assunto, já que é uma pessoa que é instruída, que tem estudado e que tem condições de estar te dando um norte, pelo menos nas suas buscas a respeito desse assunto. Então, fale com o seu pastor. Outra fonte muito importante que você deve buscar orientação a respeito desse assunto é com pessoas que já tenham uma vida no campo. Pessoas que vivam do campo, pessoas que produzem, pessoas que moram no campo, porque elas vão poder te passar os passos corretos para você fazer uma mudança, caso seja esse o seu desejo. E também elas vão poder te explicar quais são os maiores problemas que você vai enfrentar logo de início nessa mudança e as grandes diferenças que você vai encontrar nessa mudança da cidade para o campo. Então, esses são os pontos principais que eu gostaria de estar te indicando para você buscar orientação. Sendo assim, então, temos aqui a Palavra de Deus, depois os livros do Espírito de Profecia, em terceiro lugar o seu pastor, e em quarto lugar as pessoas que já moram no campo, para que elas possam estar te instruindo a respeito desse assunto. Uma última fonte que eu gostaria de te indicar também é que você busque livros e cursos que falem a respeito de produtividade no campo. Hoje, por exemplo, o governo tem vários projetos sociais para agricultura familiar. E isso é muito interessante porque eles dão cursos, inclusive muitos cursos gratuitos. Aqui no YouTube também tem muitos treinamentos que você pode encontrar para você estar cultivando mesmo na cidade, morangos ou outras coisas, para você estar se familiarizando com essa atividade, que realmente é muito bom, tanto para a saúde emocional quanto para a saúde física. Agora a questão da fuga das cidades e vida no campo. Eu realmente preciso fazer uma divisão a respeito desses dois pontos, porque muitas pessoas aqui na internet, tanto no Facebook quanto em outros lugares, mesmo aqui no YouTube, fazem uma certa salada ou acabam fazendo uma certa misturada com esses dois pontos, e as pessoas ficam realmente desorientadas. Algumas acabam até entrando em desespero quanto à questão da vida no campo e ficam assim, nossa, será que eu vou perder a minha salvação porque eu ainda não me mudei para o campo? Enfim. Então eu preciso fazer essa divisão. Fuga das cidades e vida no campo. Por que eu preciso fazer essa divisão? Porque fuga das cidades não é a mesma coisa que vida no campo. Essas duas coisas são totalmente diferentes. A primeira, a questão da fuga das cidades, trata-se de uma profecia que nós encontramos na Bíblia, em Mateus capítulo 24, os versículos 15 e 16, que dizem o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. No livro de Lucas, o texto paralelo a esse, nós encontramos um pouco mais de esclarecimento a respeito desse contexto. Dê uma olhada. Diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Jesus está fazendo aqui em Mateus 24 e Lucas 21
uma profecia a respeito da destruição de Jerusalém. E como nós sabemos, o cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, ela é uma profecia que se cumpre não só nos anos 66 a 70, como também se cumprem nos eventos finais. Dentro de toda a linha profética de Mateus 24, nós encontramos vários sinais que iriam se cumprir tanto no tempo dos discípulos, quanto também nos nossos tempos. E na questão dos versículos 15 e 16, não é diferente. Esse conselho de Cristo, para que nós, quando virmos a abominação desoladora, sabemos que é chegada a hora da desolação, e esse é o sinal para que nós nos retirássemos de Jerusalém e fugíssemos para o monte. Essa é uma aplicação que nós encontramos nos livros do Espírito de Profecia, que nos dão esclarecimento a respeito dos eventos finais. Explicando um pouquinho a respeito do contexto, no ano 66 da nossa era, Jerusalém foi cercada pelo exército romano, e os estandartes romanos, que tinham as bandeiras, dos romanos, com os deuses pagãos romanos, foram colocados em volta de Jerusalém. E esse sinal era o sinal aguardado pelos discípulos de Cristo, para que eles entendessem que era chegada a hora da desolação da cidade, e então eles deveriam, através desse sinal, entender que é hora de eles saírem de Jerusalém. Quando o Sérgio Galo fez esse cerco, ele tinha tudo para destruir Jerusalém. Só que, sem nenhuma razão aparente, de acordo com o livro História dos Hebreus, nós encontramos uma declaração de Flávio Josefo dizendo que Sérgio Galo simplesmente tomou a decisão de retirar os soldados romanos. Quando ele fez isso, os cristãos entenderam que esse era o sinal aguardado e saíram de Jerusalém. No ano 70, agora, sob o comando de Nero, Jerusalém foi cercada uma segunda vez. Só que dessa vez não houve retirada. Nero foi avante e a destruição, você conhece muito bem a história, se não conhece, te aconselho a pesquisar a respeito da destruição do ano 70. Foi uma devastação terrível. Mas nenhum cristão fiel morreu na destruição do ano 70, porque eles haviam obedecido à ordem de Deus e saído 4 anos antes, quando Sérgio Galo retirou suas tropas. Ellen White, comentando a respeito desse assunto, ela diz o seguinte: não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se em nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lugares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Você pode ver aqui que Ellen White faz um paralelo do cerco de Jerusalém, que era o sinal aguardado pelos discípulos, com o decreto dominical, que é o sinal que nós aguardamos como sendo o sinal para que nós nos retirássemos então das cidades. Mas se o sinal que nós aguardamos é o decreto dominical, por que muitas pessoas têm falado a respeito da fuga das cidades logo nesse momento, já que o decreto dominical ainda não saiu? Muito se tem falado a respeito do decreto dominical. Esse, inclusive, é um dos temas que eu tenho aqui no meu canal, e é um dos vídeos mais assistidos do meu canal. O decreto dominical é realmente uma grande dúvida para a maior parte das pessoas. Não só adventistas, como cristãos de várias denominações se interessam por esse assunto e pesquisam bastante, já que é uma profecia que todos ficam assim, numa certa curiosidade para saber se de fato vai se cumprir ou não. Por causa disso, os nervos se afloram e as pessoas acabam ficando mais agitadas e preocupadas se será que nós não perdemos o tempo de sairmos das cidades, e justamente por isso que nós precisamos fazer essa divisão de fuga das cidades para a vida no campo. Nós sabemos muito bem que a lei dominical, todavia, não foi assinada. Então, sabemos que esse sinal ainda está sendo aguardado. Só que uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é que, na época de Ellen White ainda, houve um grande alvoroço a respeito da lei dominical. E eu gostaria de estar indicando justamente, vai aparecer para você o livro com a capa ao contrário, mas eu gostaria de estar indicando para você esse livro, A Lei Dominical Nacional. Ele foi escrito por Alonso Jones, e aqui ele está apresentando os argumentos que ele apresentou perante a corte da Comissão do Senado americano em dezembro de 1888, que foi quando a primeira lei dominical nacional, a nível nacional, foi desenvolvida nos Estados Unidos e quase tomou um passo à frente, mas devido à mão de Deus, realmente, e também a todo o argumento que foi apresentado por Alonso Jones, que está todo esse argumento aqui, nesse livro. Você pode ver toda a conversa dele aqui com o senador Blair, que foi um dos maiores motivadores para a lei dominical nacional, Graças à mão de Deus e também a esse homem valoroso, a gente percebe que Deus deu uma recuada, Deus deu tempo ao seu povo para que a lei dominical não fosse assinada naquele tempo, para que nós pudéssemos trabalhar mais para o Mestre. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato muito curioso. Você se lembra que eu falei que houve 2 cercos em Jerusalém, um no ano 66, pela ordem de Sérgio Galo, e outro no ano 70, a comando de Nero? Pois bem, eu gostaria de indicar que você lesse o livro O Grande Conflito, capítulo 1, onde você vai encontrar o capítulo chamado Predito Destino do Mundo. Aqui é contado a respeito da destruição de Jerusalém, e você vai ter aqui
um aprofundamento a respeito desse evento e como que se desenvolveu essa questão de Sestio-Galo ter cercado Jerusalém, ter recuado e Nero ter avançado logo em seguida, 4 anos depois. Né? Por que é importante que você perceba isso? Porque o sinal que eles estavam aguardando para que eles saíssem de Jerusalém era o sinal de Sestio-Galo e não o cerco de Nero. Se eles tivessem se equivocado e aguardado o cerco de Nero, muito provavelmente os cristãos teriam sido destruídos na destruição de Jerusalém no ano 70. Né? Então, como eles entenderam que o cerco de Sestio-Galo era a profecia que eles estavam aguardando que se cumprisse, então eles tiveram tempo para fazer essa mudança sem precisar passar por toda a destruição e serem perseguidos tanto por judeus quanto por romanos. Né? Então isso é muito importante. Agora olha que interessante, os Estados Unidos possuem 50 estados. Certo? A nação possui 50 estados. E dos 50 estados, 49 desses possuem leis dominicais. E é interessante que em cada um desses estados as leis são diferentes umas das outras, mas todas elas estão lá. Se você quiser pesquisar mais a respeito desse assunto, pesquise aí The Blue Law, que é justamente assim que você vai encontrar bastante assunto a respeito da lei dominical nos Estados Unidos. Existem diversas leis dominicais. E é importante que você entenda isso, sabe por quê? Muitas pessoas afirmam que é impossível que seja decretada uma lei dominical. Muitos dizem que é impossível. Já diziam isso na época de Ellen White. Né? E por que é importante que você entenda isso? Porque dos 50 estados, como eu te disse, 49 já possuem leis dominicais. E a própria nação americana tem uma proposta de lei dominical, que é essa de 88, que está engavetada. Está aguardando o momento certo para sair da gaveta. Então, existe sim leis dominicais, não só nos Estados Unidos. Você pode encontrar, por exemplo, em canais de notícia de extrema confiança, em vários países, como na Argentina, que existem leis dominicais, entre outros municípios aqui do Brasil mesmo. Então as leis dominicais, elas não são mais simplesmente uma profecia que muitos podem dizer assim, é impossível que isso aconteça. Não, isso realmente é um fato. Né? Não é uma questão a se discutir, será que vai, será que não vai? Isso é um fato. Leis dominicais existem várias leis dominicais, né, em vários municípios, estados e países. Tá? Então é uma questão já muito bem discutida. Agora, o que significa exatamente o cerco de Jerusalém para os nossos tempos, ou o decreto dominical para os nossos tempos? O que significa exatamente isso? Significa que esse é o marco que nós aguardamos para literalmente deixar as grandes cidades. É assim que está escrito no Testemunhos Seletos. Esse é o sinal que nós aguardamos para deixar as cidades, as grandes cidades. Tá? Será que hoje é esse momento? Bom, é aqui que eu chamo a sua atenção para o outro ponto. Como eu disse para você, existe uma grande diferença de fuga das cidades para a vida no campo. Fuga das cidades, nós aguardamos o sinal. Tá? Nós aguardamos o sinal para fugir das cidades, ou deixar as grandes cidades. Só que vida no campo é uma proposta de Deus totalmente diferente de fuga das cidades. Totalmente diferente. Por que ela é diferente? A fuga das cidades, como eu já havia explicado, trata-se de um evento escatológico, uma profecia que nós aguardamos o sinal que Deus prometeu. Quando nós vemos esse sinal, então é hora de nós deixarmos as grandes cidades. Tá? Esse sinal que nós aguardamos, todavia, está se desenrolando. Nós estamos bem atentos aos eventos, mas todavia ainda não chegou, certo? Nós estamos aguardando. E quanto ao sinal de 1888? A partir de dezembro de 1888, nós começamos a encontrar nos periódicos da Ellen White várias cartas em que ela se empenha a convidar as pessoas para se retirarem das cidades e buscarem residência no campo, por várias razões. Quer dizer, a partir do momento em que o senador Blair, né, ele propôs que fosse assinada uma lei dominical a nível nacional, a Ellen White entendeu, por orientação de Deus, que aquele era o sinal prometido para que o povo de Deus entendesse que é momento agora de nós buscarmos residência no campo. Significa que aquele sinal já é o sinal aguardado para que nós deixemos as grandes cidades? Não. Aquele é o sinal para que nós busquemos morar no campo, ter uma vida no campo. E isso não significa deixar as cidades. Veja, fuga das cidades é fuga das cidades. Tá? Fuga das cidades é fuga das cidades. Agora, vida no campo não é fuga das cidades. Vida no campo é uma proposta de Deus para que nós nos acheguemos cada vez mais ao plano original de Deus que ele havia estabelecido para Adão e Eva antes do pecado. Como havia falado logo de início, a Bíblia é o primeiro ponto, o primeiro estandarte, a base onde você deve buscar orientação a respeito desse assunto. E é claro, como diversos temas que nós discutimos, como por exemplo a questão do casamento, a questão da guarda do sábado, a questão de uma alimentação mais saudável, tudo nós buscamos orientação na Bíblia, nós buscamos geralmente essa orientação a partir do livro de Gênesis. E não é diferente com relação à vida no campo. No livro de Gênesis, nós temos, por exemplo, uma coisa muito curiosa. E aqui eu faço uma perguntinha para você.
Quem foi o primeiro jardineiro da história? Quem foi o primeiro jardineiro? Talvez você esteja afoito por responder Adão, não é verdade? Na verdade, não. Olha o que diz o texto. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então o primeiro jardineiro da história, como nós podemos ver, foi Deus. Ele plantou um jardim no Éden e pôs ali nesse jardim o homem que ele havia formado. E no versículo 15, Deus diz que ele colocou o homem ali para que ele cultivasse e guardasse tudo que Deus havia criado. Quer dizer, a primeira orientação bíblica que nós encontramos favorável à questão da vida no campo é que esse era o plano original de Deus para o homem antes do pecado. Esse era o sonho de Deus para o homem, que o homem cultivasse um jardim, que o homem plantasse, que o homem colhesse, que o homem tivesse liberdade financeira, tá? Liberdade. Você pode perceber, por exemplo, em momentos de crise, paralisação dos caminhões, enfim, a gente percebe que mesmo com dinheiro na mão, você fica sem condições de comprar um alimento, de comprar alguma coisa que você precisa, um medicamento, porque paralisou a cidade, paralisa tudo. A cidade é sustentada pelo campo. Já o homem do campo, ele tem mais facilidade de passar por momentos como esse da pandemia que nós estamos encontrando aí, estamos passando, né? Também a questão da paralisação dos caminhões não afeta tanto o morador do campo como afeta o morador das cidades, né? Quando paralisa os caminhões, por exemplo, a gente fica sem combustível, tudo atrapalha tudo, né? O morador do campo, geralmente, ele passa por essas situações com muito mais facilidade. Esse era o plano de Deus, que nós tivéssemos liberdade, tempo para usufruir da palavra de Deus, tempo para passar com Deus, com a nossa família. Então a primeira orientação que nós encontramos na Bíblia é que esse era o plano de Deus para o ser humano. A segunda coisa que nós percebemos aqui, já agora em Gênesis capítulo 4, versículo 17, diz assim: E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Esse Enoque aqui não é o mesmo Enoque que foi transladado vivo, tá? Esse Enoque aqui é um outro Enoque, né, filho de Caim. E aqui o texto nos mostra que Caim, ele edificou uma cidade e pôs o nome de Enoque nessa cidade. Pelo menos a primeira cidade registrada na Bíblia é a cidade que carregava o nome do filho de Caim. Por que isso é interessante que nós entendamos? Porque aqui a gente percebe que o povo de Deus, ele vivia afastado do povo que era inimigo ao povo de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 6, nós encontramos o seguinte: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Você conhece bem a história, aqui é o contexto do início da questão do dilúvio. Infelizmente, esses filhos de Sete, eles acabaram se contaminando com as filhas de Caim. E a gente percebe que essa união do povo de Deus com aqueles que eram chamados na Bíblia de filhos dos homens, essa corrupção acabou acontecendo e infelizmente ela deu início a muitas maldades e contaminou completamente o povo de Deus. Justamente por isso Deus queria que o povo de Deus morasse afastado dos outros. Isso não significa que eles não evangelizavam. Se você lê, por exemplo, o livro História da Redenção e Patriarcas e Profetas, você vai encontrar muitos detalhes ali dizendo que sim, Enoque, por exemplo, ele morava afastado dessas pessoas corruptas, mas ele frequentemente visitava as cidades ali e buscava evangelizar essas pessoas, alertar a respeito da vinda do Messias e tal, Simplesmente eles tinham uma grande preocupação com essas pessoas. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas não aceitavam as orientações de Deus e acabavam continuando nas suas práticas até chegar ao momento do dilúvio, que nós já conhecemos bem a história. Existem muitas outras orientações na Bíblia, por exemplo, o convite que Deus faz a Abraão a se retirar da sua parentela, para que ele pudesse separar Abraão para um propósito especial. Também o desejo de Deus de tirar o povo de Israel do Egito, também para estar separando eles para um propósito especial. Também Deus tirando os discípulos agora do meio de Jerusalém e toda aquela bagunça, preparando eles para um propósito especial. Também isso acontece entre os cristãos que fogem aí do período da Inquisição dos países da Europa e eles vão até o Novo Mundo, onde eles podem ter liberdade religiosa. Sempre foi essa grande preocupação de Deus, que nós tivéssemos liberdade. Então a vida no campo, ela propõe isso, ela propõe liberdade financeira, liberdade religiosa, ela propõe muitas coisas que são benéficas ao povo de Deus. Então essas são algumas das razões que nós encontramos para uma vida no campo. Muitas pessoas às vezes se perguntam, mas se todo mundo for para o campo, como que as cidades vão ser alertadas? Por isso que eu digo que é importante que você busque orientação na palavra de Deus, que você busque orientação no Espírito de Profecia, que você busque orientação com o seu pastor, para que você não faça as coisas de uma maneira diferente daquela que Deus gostaria que fosse feita. Mas eu quero deixar aqui um conselho do Espírito de Profecia que diz o seguinte: o mensageiro de Deus disse:
não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Ellen White ainda diz o seguinte: como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades, como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então o conselho de Deus é o seguinte: Deus não deseja que o seu povo fixe residência nas cidades. Deus gostaria que seu povo morasse no campo, mas pregar na cidade. Sim, na cidade é onde fica a maior parte do povo fiel a Deus, e Deus quer que nós vamos às cidades para pregar. Então, de acordo com as orientações do Espírito de Profecia, nós temos aí Deus esclarecendo que as igrejas, por exemplo, devem ficar nas cidades. Hoje não é tempo de fugir das cidades. Hoje sim é um excelente momento para ter uma vida no campo, mas não fugir das cidades, porque nas cidades é onde está o nosso maior alvo evangelístico. É ali que nós vamos buscar salvar as pessoas para Cristo. Ok? Uma outra questão que muitas pessoas têm dúvida: será que eu vou perder a salvação se eu não mudar da cidade para o campo? Querido, leia, por exemplo, o livro, eu até quero pegar aqui para você ver. Leia, por exemplo, o livro Eventos Finais a respeito desse assunto, tá? Leia o livro Eventos Finais a respeito desse assunto, muito importante. Aqui a gente tem um capítulo exclusivo falando a respeito disso. Eu queria te indicar, por exemplo, o capítulo 10, né, que fala a respeito do pequeno tempo de angústia, fala muito a respeito disso daí. Também o capítulo 8, chamado As Cidades, o capítulo 9, Leis Dominicais, e também o capítulo 7, que se chama Vida Campestre. Tá? Esses capítulos são os principais a respeito desse tema. Então, leia o livro Eventos Finais, tá? Que vai te tirar bastante dúvida. Por exemplo, a Ellen White fala que no tempo de angústia, tá? Depois da lei dominical ter sido assinada, depois das pessoas terem sido seladas, no tempo de angústia, muitos cristãos fiéis, tá? Muitos adventistas ainda estarão no campo, e Deus vai estar protegendo essas pessoas. Olha o que diz a Pena Inspirada: no tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos inimigos, os quais entraram nas casas dos santos com espadas. Tá? Ao deixarem os santos das cidades e vilas, eram perseguidos pelos inimigos, que os procuraram matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Então aqui a Ellen White está falando que ainda no tempo de angústia há muitos cristãos fiéis dentro das cidades, e eles irão fugir nesse momento, e os anjos de Deus vão proteger eles. Tá? Isso está escrito, não precisa querer fazer alvoroço e tal. Mas é claro que isso não significa que você deve ficar morando nas cidades, porque vamos esperar que os anjos de Deus vão nos proteger. Não. Nós devemos entender que esse daqui é um caso de pessoas que são evangelistas, tá? São pessoas que estão nas cidades trabalhando, evangelizando, não tiveram tempo de sair, por isso eles acabaram ficando ali, e por eles terem sido fiéis a Deus, os anjos de Deus vão e os protegem. Tá? Isso não é o mesmo caso de muitas pessoas que querem ficar nas cidades simplesmente porque é mais confortável, simplesmente, enfim. Então a questão da fuga das cidades, como eu já falei antes, é uma questão escatológica. Isso é uma questão que nós aguardamos ainda um momento, é o sinal prometido. Mas a questão de vida no campo, esse assunto não é nem discutível. Será que devemos buscar? Será que devemos morar no campo? Será que esse é realmente o plano de Deus? Isso não é nem discutível. Isso é um fato, tá? Isso daí simplesmente é esclarecido. Só que você precisa buscar orientação na Bíblia e no Espírito de Profecia, tá? Para que você realmente encontre o que Deus planeja para você, para a sua vida a respeito desse assunto. Eu gostaria de estar gravando um outro vídeo a respeito desse assunto, esclarecendo mais dúvidas a respeito desse assunto, mas de antemão, queridos, o mais importante de tudo, não tome qualquer decisão, mas antes de tudo, não tome qualquer decisão a respeito desse assunto sem antes buscar orientação com Deus, tá? Ore a Deus. Ore a Deus, busque orientação na palavra de Deus, busque orientação no Espírito de Profecia, converse com o seu pastor, não tome nenhuma decisão precipitada, tá? Não tome nenhuma decisão precipitada, porque não é uma mudança simples, né? Simplesmente ela exige muita dedicação, muito planejamento. Uma mudança dessa exige planejamento, pode levar um certo tempo, para algumas pessoas alguns meses, para outras pessoas alguns anos, né? Alguns poucos anos, outras um pouco mais de tempo. Então você precisa buscar orientação. A primeira coisa que você precisa buscar orientação com Deus e com as pessoas que são usadas por Deus para falarem a respeito desse assunto. Mas eu gostaria de deixar as minhas indicações para você, tá? Leia o livro Vida no Campo. Primeiro livro que eu tenho que apresentar para você, depois da Bíblia, claro, é o livro Vida no Campo. Depois, tem um livro magnífico que a Casa Publicadora tem nos oferecido, um livro fantástico, tá? Chama-se Da Cidade para o Campo. Ele é escrito pelo neto de Ellen White, Arthur White, né? E também o pastor Schuttler, né? Aqui está um guia prático para aplicar as orientações divinas. Então, Da Cidade para o Campo, um livro muito bom, você vai encontrar no site da Casa Publicadora Brasileira. Leia também o livro Eventos Finais, que eu já havia citado, né? O Grande Conflito.
Leia o livro Grande Conflito. Outro livro muito importante a respeito do evangelismo nas cidades, como que você vai planejar continuar sua vida evangelística mesmo mudando para o campo. É esse livro Ministério para as Cidades, também do Espírito de Profecia, também de Ellen White. É um livro muito importante. Outro livro que eu já havia citado para vocês é o livro A Lei Dominical Nacional, para que você entenda como é que funciona essa questão de leis dominicais, como que foi a primeira lei dominical dos Estados Unidos, qual deve ser os passos que o cristão deve tomar a respeito desses assuntos. Outro livro também do pastor Schuttler, né? Você vai encontrar na Editora dos Pioneiros, site Editora dos Pioneiros, é o livro Estudos em Educação Cristã, também do pastor Schuttler. Muito bom, ele vai estar te dando ali alguns passos que foram tomados pelos primeiros adventistas a respeito da questão da educação dos filhos, da educação dos cristãos, dos jovens adventistas, e como que o campo influenciava nessa questão. E um outro livro que eu tenho aqui é o livro Fuga para Deus, tá? Uma experiência magnífica, né? Uma experiência magnífica do Jim Holmberg, em que ele se dedicou a tomar essa iniciativa de sair das cidades muito tempo antes da lei dominical, e como tem sido a experiência da vida do irmão Jim Holmberg tendo essa fuga para Deus. E acho que é muito interessante, inclusive, o tema, né? O tema do livro. Por quê? Muito se tem falado sobre fuga das cidades, mas ao invés de nós nos preocuparmos com fuga das cidades, nós deveríamos nos preocupar em fugir para Deus. E queridos, aqui eu quero fazer a minha conclusão. Muitas pessoas acham que vão ter uma vida espiritual, tá? Muitas pessoas acham que vão ter uma vida espiritual mais abençoada, ou que vão começar a ter uma vida espiritual especial quando elas se mudarem para o campo. Esse é um grande engano, tá? Esse é um grande engano que Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas. Por quê? Se você deixar para ir para o campo, para aí então começar a buscar a Deus, para aí então começar a buscar ter a presença do Espírito Santo, talvez você está adiando para depois a coisa mais importante. Tá? Então, hoje é o momento de você fugir para Deus. É hoje o momento de você se entregar ao Espírito Santo, de você buscar a Deus, tá? De você levantar de madrugada para conversar com Deus, para buscar a orientação de Deus, não só a respeito desse assunto, mas a respeito de tantos outros assuntos. Querido, não deixe para depois para falar com Deus. Tá? Muitas pessoas acham que o campo é que vai resolver o problema. Muitas outras pessoas acreditam que o campo vai salvar alguém. Querido, o campo não vai salvar ninguém. Tá? O campo não vai salvar ninguém. Quem salva é Cristo. Tá? A nossa única fonte de salvação é a cruz de Cristo. É o que Cristo fez por nós na cruz. É isso que nos salva. Tudo que nós fazemos, seja a guarda do sábado, a guarda de qualquer outro mandamento, seja a vida no campo, seja a reforma de saúde, qualquer outra decisão que você tomar na sua vida espiritual, tudo tem que ser em gratidão ao que Deus fez. Se você faz qualquer dessas coisas na intenção de ser mais favorecido ou de ser reconhecido, querido, nada do que você e eu façamos na esperança de conquistar a Deus ou de fazer parecer que nós merecemos alguma coisa, né, nada do que nós fazemos nesse sentido passa de trapos de imundície. Tá? Cristo fez tudo o que era necessário ser feito para que nós merecêssemos o céu. Então, quando nós tomamos a decisão de ter uma alimentação mais regrada, de guardar o sábado, de ter uma vestimenta que entra mais em acordo com aquilo que Deus planeja para a nossa vida, inclusive da questão da vida no campo, tudo que nós fazemos é justamente por uma questão de obediência, tá? Uma demonstração de amor a Deus, porque nós entendemos que Ele fez tudo por nós. Ele merece tudo de nós. Tá? Então, se você puder, se esse for o momento para você, então que você se desenvolva nessa questão de vida no campo. Se não for o momento, querido, se ainda não chegou o momento, se você ainda não tem condições de mudar para o campo, também não fique aflito o seu coração. Nunca foi desejo de Deus que esse assunto tornasse o coração das pessoas aflito. Nós devemos primeiro ter a certeza que a salvação vem de Cristo, tá? Não de vida no campo. Mas se você puder, mude-se para o campo. Se você não puder, tenha paciência, coloque nas mãos de Deus, faça suas orações, busque a Deus, que no momento certo Ele vai abrir as portas para você. Tá? Eu pretendo estar gravando um novo vídeo a respeito desse assunto, trazendo mais esclarecimento, tá? E eu espero que você tenha gostado até aqui. Eu quero agradecer a você por ter ficado conosco. Eu ainda não editei o vídeo, então não sei quanto tempo vai durar esse vídeo todo, né? Mas eu quero agradecer que você está aqui conosco até o final do vídeo. Muito obrigado. Desejo que esse vídeo faça muito bem a sua vida espiritual. Desejo que você busque mais luz a respeito desse assunto. Desejo que você sinta paz no seu coração a respeito desse tema, que você não fique aflito, desesperado, tá? Que você tenha confiança em Deus. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Eu gostaria de fazer um convite a você. Se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu like. Ele é extremamente importante, porque através do seu like
YouTube. Para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e é relevante para ser distribuído a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se também no canal, ative o sininho para que você fique por dentro de todos os vídeos que são lançados aqui em primeira mão. Também deixe o seu comentário aqui no vídeo, se for da sua vontade, deixe o seu comentário sobre algo que a gente ainda não falou, para que a gente possa estar falando no próximo vídeo. Né? Fala aí a sua opinião, o que você achou. Tá? E se você puder também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se ele for importante para você, também pode vir a ser importante e relevante para outras pessoas. Desde já, meu muito obrigado e que Deus te abençoe.